Boa noite, pessoal, tudo bom? Quem estava reclamando do calor? Deus ouviu. Antes da gente começar a palestra, eu queria conversar com vocês sobre essa onda de pânico, né, do coronavírus. Então, assim, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês, vai ser chocante, eu sei que vocês nunca ouviram isso antes, mas a única coisa que a gente tem de certo nesse momento é que todos nós vamos morrer um dia. Ou não? Então, vocês estão com pânico do quê? Ninguém morre de véspera. Nem os animaizinhos que são imolados à véspera de Natal. Todos morrem no tempo certo. O que esse vírus gosta? Frio. Nós, felizmente, moramos num país tropical. Nós estamos passando por uma onda de frio, mas o país é tropical. Como é que a gente evita a contaminação? Obviamente, quem está com passagem comprada para a China vende. Ou guarda. Para a Itália também, para o Japão, para a Tailândia, para o Butão, para o Nepal, né? Para São Paulo, que o primeiro caso do Brasil está lá. É pandemia, está no mundo inteiro, você não segura, não tem como segurar. É muito rápido o contágio, são 14 dias de incumbação. Como é que você faz para se proteger desta coisa? Ora e vigia. Orar e vigiar então vou passar o dia inteiro rezando de joelho. Não, filho, você vai orar e agir bem. Orar é bem agir. E vigiar é olhar para si próprio, cuidar da sua reforma íntima. Não seja um BBB. Olha para si mesmo, esquece o outro, responde por ele. Procure manter alegria no seu coração, pensamentos positivos. Quando você perceber que você está derrapando, canta, dança, pula amarelinha, qualquer coisa. Mas mantenha o seu padrão vibratório elevado. E se isso não for o suficiente para você, faça gargarejo com salmoura morna, água morna e sal. Não é sal grosso, não, é sal de cozinha mesmo. 3 vezes por dia, principalmente depois de vocês estarem em contato em ambientes com muitas pessoas. Tomem 10 gotas de extrato de própolis pediátrico, porque não tem álcool, e 1 grama de vitamina C com zinco. É muito bom comer grãos. Chá de hortelã ajuda bastante. Coisas quentes ajudam, por quê? Porque a nossa temperatura sendo mantida mais alta, o vírus morre. Não estou falando para ninguém fazer sauna o dia inteiro. Nem demais energia elétrica no braço do chuveiro. Mas, assim, de verdade, não há motivo para pânico. Não há. Veio H1N1, você sobreviveu? Veio a gripe suína, você sobreviveu? Veio sarampo, você sobreviveu? Veio dengue todo ano. Vocês sabem quantas pessoas morreram no Brasil de dengue ano passado? Mais de 900. Alguém é manchete morrer de dengue? Não, por quê? Porque a gente acostumou. E morrer de febre amarela? Também não, já ficou legal no iniciozinho, aquela coisa, correria. Agora, não tem graça, mas coronavírus é novidade. Então, assim, desencana, não se perturbem, não há motivo para isso, de verdade. Quem é que está desencarnando? Quem tinha que desencarnar? Quem não tinha que desencarnar pode pegar o coronavírus, sair com ele dançando, sambando, e o corona vai e você fica. Não entrem nesta onda de pânico que propositadamente está sendo espalhada. Não entrem nessa. Nós sabemos mais. Nós cremos na eternidade da alma. Nós cremos na reencarnação. A gente não pode ter pânico porque tem gente morrendo. Concordam? Ok. Bom, Jesus deixou 2 mandamentos, não foi? Amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amai a Deus sobre todas as coisas. Como é que você ama a Deus sobre todas as coisas se você não vir Deus em todas as coisas? Não é? Porque, senão, se você não entender que Deus está em cada subpartícula atômica de todos os átomos que existem, como é que você vai amar Deus sobre todas as coisas? Se perguntarem para a gente definir Deus, é complicado, né? Cada um tem o seu jeitão de definir Deus. Mas, definitivamente, ele não é aquele senhor simpático de barba branca, vestida de azul, rodeado de anjinhos. Porque não é isto. Deus não é uma entidade física. Claro que não. Deus é um princípio energético.
de amor incondicional. Então, ele está em tudo que existe. Eu perguntei para a Sheliana como é que eles encaram Deus. Ela falou, é a força que existe em cada quark de todos os átomos que existem. O Deus que está nos quarks dos átomos do Sol é o mesmo Deus que está nos quarks do átomo do vírus. A diferença é a concentração de Deus. No Sol tem muito, ele gera vida. No vírus tem pouco, ele gera morte. Nós somos reflexos individualizados de Deus, da fonte criadora. Portanto, nós somos apenas um. Porque nós somos reflexos. Sabe como o raio de sol emite raios? Os raios são indivíduos? São individualizados? Qual é a fonte deles? O sol. E nós somos reflexos desta mesma fonte criadora. Então é óbvio que se você entende isso, você pratica a primeira lei. Percebe ou começa a perceber a presença da fonte criadora em tudo. Quem percebe a presença da fonte criadora em tudo, pode ter preconceito? Por quê? Ué, se Deus está lá e está cá, e ele é meu reflexo, então é o reflexo do outro, não tem sentido ter preconceito. Pode ter mágoa? Não, porque afinal de contas o outro fez para ele mesmo, não para mim. Eu pego o presente do outro se eu quiser, se eu não quiser, eu não pego o presente do outro. Não é assim? Não é a lei da afinidade que rege esse universo? Então, o que nos chega é devido, não é? Você dorme, de manhã você acorda, você olha lá para fora e fala, meu Deus, mais um dia. Você está com um padrão vibratório bom? Não. Você já está começando a sofrer pelo que você vai passar naquele dia. Aí você sai da cama e chuta o pé da cama com o seu pé descalço. É aquela dor lacinante. O mundo acabou. Você toma banho, se troca, e quando você vai tomar café, uma pessoa que não chutou o pé da cama fala para você, bom dia! E você fala, bom dia por quê? E você sai e vai para o seu trabalho. E um cara igualzinho a você vem te dar uma fechada. E você fala, vai com Deus, meu irmão, Jesus te abençoe. Não é assim que a gente faz? Aí é no trabalho onde a gente só encontra pessoas altruístas, bondosas, generosas, parceiras, um chefe que reconhece o nosso esforço inaudito, e aí você chega em casa acabado, janta, assiste a novela das 9h30 e vai dormir. No dia seguinte você está com você não em pé. Você vira para quem está feliz e fala, nossa, eu estou obsediado, viu? Porque parece que eu tenho um elefante sentado nas minhas costas. Nós estamos obsediados? Estamos, por nós mesmos. Nós criamos essa possibilidade. Então, amai-vos como eu vos tenho amado. Foi uma alteração que ele fez. Porque inicialmente ele dizia, amai-vos como vocês se amam. Aí ele pensou bem, porque Jesus era um cara muito, ele sacava muito, né? Falou, bom, os caras não se amam, né? Então eu tenho que falar para eles uma outra referência. Amem-se como eu vos amo, ok? Porque eu não tenho preconceito, eu não julgo, eu não espero nada que vocês não possam dar. Porque Jesus não esperava nada que a gente não pudesse dar. Jesus nos ama a um nível que ele nos ama a despeito do que somos, porque sabe o que seremos. Entenderam? Ele ama o que nós somos hoje, crianças imaturas e birrentas, num planeta de expiação e provas, com N encadernações que a gente não fez nada certo, fez alguma coisa certa, não tantas assim, porque continuamos em expiação e provas. Mas a despeito deste momento, ele nos ama porque ele sabe exatamente o que nós seremos. Co-criadores de vida no futuro. Seres que amaram pelo amor de amar, como ele ama. E ele era extremamente assertivo. Jesus não falou nada e não fez nada que não tivesse um sentido. E era isso que aqueles 77, vamos dizer assim, que ganharam 10 vezes sozinhos a Mega Sena, porque conviver com ele, vamos combinar, né? Tinham ao dispor deles o tempo todo. Eram 77 seres, homens e mulheres, que estavam sendo preparados para amar. Eles não estavam sendo educados em escolas de sabedoria da Terra. Eles estavam sendo desenvolvidos na escola de sabedoria da eternidade do universo. Um dia Jesus estava andando assim, que ele andava, ele era peripatético, né? Peripatético significa prega andando. Ele estava andando e ele parou, porque 2 beija-flores vieram
começaram a bater asas bem no rosto dele, assim, perto dele. Ele levantou 2 dedos, os beija-flores pousaram na mão dele. E ele trouxe os pássaros até os lábios e beijou os pássaros, conversou com os pássaros. E aquele turma toda estava olhando assim, de repente o João Evangelista olhou para o campo, que aqui tinha uma plantação, um girassol no campo. E o João Evangelista olhou e os girassóis todos estavam voltados para Jesus. Só que o sol estava a pino, era sol do meio-dia. E por que os girassóis voltaram para ele? Ele tinha mais iluminação que o sol? Sim. A energia dele contém a nossa galáxia inteira. Então veja o amor desse cara. E em nenhum momento ele falou assim para os meninos, para os gêmeos Alfeu: para de bagunçar com o Simão Zelote. Vocês não podem ficar amarrando as mangas, a túnica dele, está errado. Ele sofre bullying o dia inteiro de vocês dois. Ele nunca fez isso. Quando o Simão Zelote ia para ele se queixando, que queria ir embora, que queria matar os meninos, porque que Jesus não dava uma surra neles, não deixava eles paralisados até eles aprenderem a respeitar o mais velho, Jesus colocava as mãos nos ombros do Simão, e o Simão era magro e baixinho, né? A cabeça dele dava no queixo de Jesus. E ele falava para o Simão, calmamente: você lembra, Simão, na sua infância, quando você jogava pedras de propósito para matar passarinhos? Você lembra, Simão? E ele ia lembrando o Simão de coisas que o Simãozinho fazia para pequenininho, quando era jovem. Dizendo ao Simão que a fraqueza da juventude, ou a imaturidade da juventude, às vezes se transveste na vida madura como um grande guerreiro que ele era. Ele era um zelote porque ele queria a libertação do povo dele, e ele entendeu rapidamente, através de Jesus, que a libertação não era do corpo físico ou do reino de Israel, mas era do mundo inteiro, da humanidade inteira. E aí ele chegava para os irmãos Alfeus, e ele ficava desenhando com um gravetinho no chão, mostrando por que não se pode fazer brincadeira com pessoas que não entendem brincadeira. Mas ele nunca criticava uma ação. Ele explicava as consequências da ação. A gente entende as consequências das nossas ações? Se entendesse, nós já éramos espíritos de luz. Não estaríamos por aqui. Porque alguém aqui, honestamente, todo mundo aqui acredita que é eterno? Todo mundo? E quando vocês falam alguma coisa, vocês pensam o peso que isso vai ter na sua eternidade? Quando vocês fazem alguma coisa, vocês pensam no peso que isso vai ter na sua eternidade? Claro que não. Se você fizesse isso, você não estava aqui. Você já estaria num planeta de regeneração, já passando para o planeta feliz. Então, nós somos imaturos, nós estamos exatamente na época da imaturidade. Nós ainda estamos naquela época que a gente pode errar, porque a gente ainda tem pouca consequência acumulada, ou energia acumulada, pouca luz acumulada. E apesar disso, Jesus nunca nos julgou. Vocês conseguem imaginar o que significou para ele se materializar dentro do útero de Maria? Cara, vamos combinar. Pensa a pior reunião de família que você tem. E se veja ali naquele momento. Reunião de família, reunião de trabalho, lugar onde você não se sinta que as pessoas são diferentes de você. Nós todos somos meio ETs, né? Não é verdade? Eu trabalho, a maior parte dos meus companheiros de trabalho é evangélico. E eu sou figura daquilo que eu faço. Né? Então, é óbvio que existem momentos fáceis. Bem fáceis. Né? Sim, fáceis. Jesus só tinha momentos fáceis. Um dia ele faz muitos trabalhos caritativos, ele não era só pregava e curava, ele ia ao encontro de pessoas, animais que estavam abandonados. Quem é que era abandonado naquela época? Cachorro, bastardo, leproso. Canceroso também era, vocês sabiam? Alguns tipos de câncer, principalmente de mama, de útero, que davam odor forte, também eram assim, afastados da sociedade. Tanto é que as mulheres pegavam chumaços de ervas e colocavam dentro delas para o odor tapar que elas estavam com câncer. Olha que ponto chegava. Mas era ignorância normal da época. E aí um dia, nesse grupo de 77, estava um legato romano. O legato romano é o tipo general. O legato só respondia ao César e ao Senado. Era o topo do topo.
E como ele tinha uma mãe judia e fisionomicamente ele era bem parecido com os judeus e falava muito bem outras línguas, o César da época mandou ele para lá, porque o Herodes Antipas tinha feito uma carta para o César que o Pilatos não estava fazendo nada e tinha um subversivo de Nazaré chamado Jesus. E o cara era um perigo, ele ia contra Roma, e primeiro ele ia contra ele mesmo, Herodes. Aí o legato vai lá, ele demora um tempão para encontrar o bando de Jesus, encontra o bando de Jesus, e ele começa a observar coisas que Jesus falava, isso aqui é subversivo. Nossa, mas isso aqui não tem nada a ver com subversão, isso aqui não tem perigo nenhum para Roma, tal. E ele está no grupo. E um belo dia, eles estão perto de uma colônia de leprosos, lá na Cesareia, era um conjunto de cavernas, né, que você saía da estrada, subia um morrinho, tinha um conjunto de cavernas que era uma colônia de leprosos, onde tinham cachorros e órfãos, e bastardos. Né? E aí Jesus chama alguns do grupo dele, ele só levava os homens nessas empreitadas, e ele chega para o legato romano, que dizia que era um judeu chamado Davi de Cisa, e fala assim, Davi, meu amigo, vem aqui, você vai com a gente. E o Davi falou, não vou mesmo. Pediram para eu limpar peixe, eu tenho que limpar peixe, você não tem noção. Aí ele falou, não, você vai conosco sim. Aí ele falou, não tenha medo de morrer. Era exatamente do que o legato tinha mais medo, ficar doente. Eles foram subindo, e à medida que eles foram chegando perto da região onde estavam os leprosos, o cheiro de podre, corpos mortos no chão, membros, era terrível. E os discípulos já mais acostumados, mas o romano estava quase vomitando na cabeça de Jesus. E Jesus começou a cantar. E à medida em que Jesus cantava, um perfume de jasmim começou a envolver o todo. Dali a pouco ninguém mais sentia cheiro de podre, era só cheiro de jasmim. E aí cada um foi na sua função, o Filipe era muito bom em plantio, tinha levado sementes, o Bartolomeu ia levar roupas que a Maria tinha separado, os outros estavam nos seus trabalhos, e Jesus pega o romano e fala para ele, vem cá, Davi, você vai jogar água aqui nas feridas que eu vou limpar. E ele, com as mãos nuas, tirava os vermes das feridas, e à medida em que ele passava a mão, muitas feridas curavam só no toque dele, e outros não. E o romano jogando água, ele não queria olhar, né? Então ele fazia assim, a água caía fora, caía em Jesus e tal, e Jesus só falava, presta atenção, e em nenhum momento ele repreendeu o romano. Já no final da manhã, o romano já estava tão entusiasmado de ver as coisas, as curas acontecerem, que ele já nem lembrava mais que aquilo era lepra, que ele podia pegar lepra. Porque ele foi tomado pelo amor que Jesus estava emanando naquele momento. Ele se deixou contagiar. Pela primeira vez na existência daquele romano, ele entendeu o que significava amor. Quando eles estavam voltando, Jesus sempre fazia isso. Eles faziam todo mundo tirar a roupa toda, inclusive a sunga, e caíam no lago, que Jesus magnetizava para esterilizá-los. Coisa simples para Jesus, ok? Assim, era um lago, o lago ficava todo cheio de antibiótico, esterilizava os caras. E o romano olhou e falou assim, agora eu dancei, porque eu não sou circuncisado. Se eu tirar minha sunga, eles vão ver que eu não sou judeu. E eles vão me matar. Jesus olhou para ele e falou, gente, olha, um cardume de peixes. Todo mundo olhou. O romano tirou a sunga e entrou na água feliz da vida. E na hora de sair, Jesus falou para ele, sai. Ele saiu de costas e revestiu. Ninguém viu que ele não era circuncisado. Aquela noite, esse romano tinha um diário onde ele escrevia as coisas que ele ia mandar para o César da época. E ele escreve assim, quem é este homem? Certamente é um Deus. Mais forte que Marte, mais sábio que Minerva. Porque os pássaros a ele respondem, as águas por ele são perfumadas, e o meu coração pela primeira vez bateu. Esse romano fica com Jesus durante 2 anos, e aí Jesus fala para ele, é chegada a hora de você partir, e de novo lhe digo, não tema a morte. E ele fala, eu não morro, porque eu acredito em você. E voltando já perto do Egito, a galera desse romano é pega numa tempestade, afunda, ele agarrado num pedaço de madeira, grita, Jesus, Jesus, Jesus. E ele vê Jesus muito próximo dele. E ele fala, me salva, mestre. Ele fala, meu amigo, você já está salvo. Larga essa madeira, você já fez a sua passagem. E ele então fica com ódio mortal de Jesus, porque Jesus não o salvou. E nas 2 próximas encarnações, ele vem perseguindo os judeus o máximo que ele pôde. Na terceira encarnação imediata dele, ele encarna como um escravo grego, numa casa onde todos os escravos já eram cristãos. E ali, ao lado de um cristão já de terceira geração,
libertação, ele começa a fotografar lindas mensagens de Mãe Maria e se torna um dos grandes arautos do cristianismo da época. Morre apedrejado e feliz, porque ele tinha encontrado a sua libertação. Se Jesus tivesse falado para ele, cara, você é um mentiroso, porque você não é Davi de Cisa coisa nenhuma, seu nome é Petros, você é romano, você é um legado, você está aqui para me matar, esse homem teria se iluminado? O que Jesus fez? Amor. Entendeu, cedeu, concedeu um tempo que ele precisava. Gente, vamos combinar 3 encarnações depois. Dá o quê? Uns 120, 130 anos? Naquela época as encarnações eram mais rápidas, vai. 30 anos, 90 anos. Tenha 100 anos nisso. Jesus, 100 anos antes, já projetou para ele o que ele faria. E ele fez. Porque naquele espírito existia o potencial. Naquele espírito existia a vontade, a determinação. E isso existe em cada um de nós. Nenhum de nós encarnou nesse momento de transição planetária porque a gente não tinha nada melhor para fazer. Nós pedimos para encarnar agora. E olha, quando a gente está do outro lado, toda a nossa turma começa a descer, você começa a ficar ansioso. Começa a roer unha, comer chocolate, aquela angústia toda. Aí você chega para o seu tutor kármico e fala assim, eu também quero ir. Está todo mundo indo, porque não posso ir. Aí ele fala, bom, faz o seguinte, vamos assistir uns flashes de vidas anteriores suas, e depois a gente conversa. Você assiste, cai em depressão profunda, tem que fazer psicanálise. Mas você está firme, eu quero ir, eu quero ir. Então tá, então escreve tudo o que você quer fazer. E você fica um mês e escreve 2.000 páginas. Tudo você paga numa encarnação só. Sem choro, sem desconto, e à vista. E você dá essas 2.000 páginas para o seu tutor. Ele olha com um misto de misericórdia, paciência e faz assim, ok, eu vou ler. Cata, leva, uma semana depois ele devolve para você 200 páginas. Você fala, como assim? Só isso? Você acha que eu só dou conta disso? Você está me subestimando, não é isso que a gente fala? Quando alguém pensa que nós não somos capazes, principalmente um mentor, né, quando ele fala, vai lá, faz, né? Pois é. E você topa, porque você quer nascer, todo mundo está indo, você está ficando, você quer ir de qualquer jeito. Ok, você está me menosprezando, isso é bullying, é assédio moral, mas tudo bem, você vai encarnar um dia. E essas 200 páginas vão para o Instituto da Reencarnação, e 3 dias depois devolvem para você 20 páginas. Aí realmente a sua moral vai abaixo de 0. Você está quase desistindo de encarnar. Só isso? Vou viver o quê? 2 anos? É isso? É isso que vocês querem? É isso? E aí, quando você nasce, está na página 2, você fala, que é Deus? Você me esqueceu? Para o mundo que eu quero descer. O que é? Por que a gente faz isso? Porque nós somos imediatistas. Porque se a gente tivesse real noção de que somos eternos, a gente enfrentava qualquer porque a gente tem um porquê. E o porquê é ser feliz. Por que você encarna? Para evoluir? Não, você encarna porque você quer ser feliz. É para ser feliz que nós somos criados, para nos tornarmos arautos da criação. Quantas vezes vocês fizeram uma pessoa sorrir? Ou uma pessoa se alegrar porque você fez alguma coisa? Ou alguém se sentir grato a você? Ou alguém ter uma facilitação de algum problema graças a você? Todo mundo já fez isso? Claro que sim. Todo mundo já recebeu isso? Claro que sim. Vocês não estão criando a realidade? Vocês não estão criando felicidade? Por que então a gente foca sempre no pior momento para ficar martelando? Principalmente nós mulheres. Eu devia ter falado aquilo para ele. Eu tinha que ter falado. Aquela vizinha. Mas ela não perde por esperar. Não é? A bem da verdade, mas realmente falando, por que é que a gente se odeia? Se a gente fizer um exercício agora, eu peço para vocês, fechem seus olhinhos. Não é para concentração, ninguém vai receber espírito, não, que essas coisas não são coisa boa. Fechem os seus olhos. Procurem ver o seu próprio rosto, refletido no espelho. Pode abrir. Quem conseguiu se ver nitidamente? Nitidamente. 1, 2, 3, 4. Você não se viu nitidamente porque eu vi.
Por que a gente não se vê nitidamente? Porque a gente não quer olhar para si próprio. Cara, é uma parada dura. Você vê a sua sombra. A mulherada não se olha nem para não ver ruga. Ou então olha bem de perto assim, estica e larga. Os homens estão assim hoje em dia. Já foi a época que só a mulher era vaidosa. Mas a gente tem medo de enfrentar a própria sombra. É por isso que nós temos tantos dedos. Por isso que a gente se fecha tanto, tem tanto medo de se abrir para o outro. Por isso que a gente tem medo de amar. Tem medo de se entregar. Porque a gente tem medo de que alguém veja e descubra a nossa sombra. Nós não conseguimos viver com a nossa sombra. Sabe qual é a diferença entre o ser cristal e o ser índigo? Essa turma que chegou para virar o mundo de cabeça para baixo. E sempre houveram índigos na Terra. João Batista é o maior arquétipo do índigo. A voz que clama no deserto é decapitada. Porque ele fala o que tem que falar e acabou. E o maior arquétipo do cristal é Jesus. Ele fala assim, ele põe 1 colher de chá de verdade num 1,5 litro de amor. Ele só avisa. É a diferença. Nós temos 3 inteligências. Nós temos a inteligência racional, que é matemática, linguística e operacional. Nós temos a inteligência emocional, que são as nossas aptidões, a inter-relação e a intra-relação. Quer dizer, eu comigo e eu com o outro. Onde está o nosso potencial criativo e tudo mais. E a inteligência espiritual, que é aquela que o irmão animal aparentemente não tem, porque as outras 2 ele tem, aparentemente ele não tem espiritual, e que a gente sabe que existe alguma coisa além da matéria, e a gente sabe que se pode se conectar com esta coisa, chamada Deus, energia. O índigo tem a inteligência racional e a espiritual muito acima da média, mas a emocional é média. Ou seja, ele é uma bomba relógio. Ele explode e volta, explode e volta, porque ele tem muita energia, um poder de transformar muito forte. Mas não tem muito equilíbrio desse campo de energia dele. Então, viver com o índigo é super difícil. Eles são ótimos, são transformadores no meio, líderes natos, mas eles explodem e voltam, explodem e voltam. É complicado viver com o índigo. O cristal não. O cristal tem equilíbrio, as 3 inteligências acima da média. O índigo, porque tem uma inteligência emocional só média, ele tem medo de que os outros saibam quem ele é. Então é aquele criança ou ser que alguém olha para você e eles dão um passinho para trás assim. Não sorri, não se abre. E a criança cristal, bota o sorriso, vai lá, quer interagir com você, porque ele não tem menos medo da própria sombra. Ele sabe que ele tem uma, isso não é problema, todo mundo tem. Eu só vou consertar a minha sombra se eu souber dela. Essa é a grande diferença dessa nova geração que chegou no mundo e que está fazendo já grandes modificações. E daqui até 2025 estarão no comando de praticamente todas as ações do mundo. Graças a Deus, porque eles são melhores, mais bem aperfeiçoados do que nós somos. Ainda assim, julgam, prejulgam e usam God. Você sabe o que é God? Generalizar, omitir e distorcer. Quando eu falo assim, todo corintiano é ruim, eu estou falando a verdade? Não. Claro que não. Claro que eu não estou falando a verdade. Porque com certeza existe pelo menos, que é gente boa. Deve. Não, pela estatística há. Aí eu omito. Eu sei que aquilo está errado. E este erro vai causar problemas. Mas não é problema meu. E se eu falar, a pessoa vai ficar zangada comigo. É melhor eu não me meter no problema meu. Ou eu distorço. O coronavírus vai matar metade da humanidade. Não, ele vai matar. Quem tiver que morrer de coronavírus. Quando nós usamos essas 3 letrinhas, God, nós estamos apenas atrasando a nossa própria evolução moral. E quando você, o outro lado, amai como eu vos tenho amado, você está começando a despertar em você substâncias químicas que vão ajudar o seu corpo físico
e o pseudopletério a serem melhores. Vocês sabiam disso? O corpo é o mata-borrão da alma. Tudo que, o perispírito não é a matriz do corpo físico? Não foi isso que a gente aprendeu com os espíritos? Pois é. Tudo que está no corpo físico vem do perispírito. Aí, sem um que fala, eu caí e quebrei a perna. Eu estava com a perna quebrada, perispírito. Não é assim. Dentro do osso, nós temos um arranjo, como se fossem gravetinhos, chamados trabéculas ósseas, que eles se arranjam para dar a maior sustentação ou solidez ao osso com a maior leveza possível. Então, você é uma pessoa que fica horas em pé. Todos os ossos do seu corpo têm as trabéculas organizadas para a gravidade que vai suportar no sentido vertical. Você passa a maior parte do seu dia sentado, sem problema nenhum. Todas as trabéculas dos seus ossos se orientam para você ficar numa posição vertical da cintura para cima, horizontal do quadril até o joelho e vertical do joelho para o pé. Quando você muda de atividade, ou por exemplo, você está bem, sai de férias, as suas trabéculas têm que sair correndo para se reajustar, para ficarem de uma forma a dar para você firmeza nos seus ossos. É só para você entender osso. Agora pensa no cérebro, onde a gente tem uma máquina extraordinária e perfeita, que a gente usa apenas 10%. 90% dos nossos neurônios estão deitados eternamente em berço esplêndido. Aquele país que a gente conhece. Então lá, esses 10% que estão trabalhando conversam por impulso elétrico e substância química, que são neurotransmissores. Existe um neurotransmissor chamado ocitocina, que é o hormônio que produz o leite materno. Mas também a substância que aparece no nosso cérebro e vai para a nossa circulação quando nós perdoamos, quando nós amamos, quando nós sentimos gratidão. Inúmero. Por que Deus inventou ocitocina? Para que a fêmea da espécie, porque é tanto humana como qualquer mamífero, a fêmea da espécie sentisse intuição e sentido de proteção da cria que ela desce. A gente trabalha muito com o Rancho dos Gnomos, eu não sei se vocês já ouviram falar do Rancho dos Gnomos de Joanópolis. E lá são animais de grande porte, leão, onça parda, onça pintada, urso. Animais que vêm de sofrimentos em zoológicos e circos. Nós estamos com um urso lá chamado Verru, ele em pé tem 3 metros de altura, a cabeça dele é isso aqui, que arrancaram os dentes e as garras dele. Ele e a Durga, que é uma outra ursa, eles foram hipnotizados no circo, né? Apanharam, para dançar. Então você chega perto dele, eles começavam a dançar. A Durga batia a cabeça na parede, ela não tinha pelo aqui, tinha feridas aqui. Aí foi feito um trabalho espiritual, nós fizemos um trabalho espiritual, para que eles parassem com esse comportamento horrível, terrível, incutido neles por homens. O Verru e a Durga hoje já não dançam mais, pelo contrário. Pra vocês terem ideia do Verru e da Durga, a Durga ela não gosta do ser humano, vamos combinar. Você gostaria de alguém que te queima com cigarro? Não, né? Pois é. A minha mãe, aquela senhora lindinha que está ali, deu bagos de uva na boca desses 2 ursos. Aí fala assim, mas eles são bravos? A Durga é muito brava. Mas ela entende quando alguém olha para ela com misericórdia. O urso, ele estica o beiço assim, ele pega o bago de uva da sua mão sem tocar nos seus dedos. E ele olha para você com profunda gratidão. Porque é gratidão que se vê naquele olhar. Ele é um urso. Ok? É um urso. Um urso que passou pelo flagelo da tortura da ignorância humana. O Verru hoje, você senta no chão, domingo passado, eu levei favos de mel para eles, eu dei o favo de mel e o Marcos do rancho fala assim, não põe seus dedos para dentro. Ai, né? Eu dei o favo e fiquei com o mel na mão. E assim, eu pus a mão para dentro. E aí, quando eu me dei conta, eu falei, meu Deus, né? A mão está lá dentro, tem mel na minha mão, eu vou ficar sem dedo aqui. Não dava tempo de tirar. Sabe o que o Verru fez? Ele lambeu meus dedos. Eu estou com todos aqui, ó. Ele lambeu os meus dedos. Para que ele ia me agredir? Eu não estava ali para agredi-lo.
Sabe qual é o neurotransmissor que ele tem nesse momento? Ocitocina. E o que ele fez eu ter? Ocitocina. Aí você fica babando, babando, porque você quer agarrar ele, dar beijo, mas não pode. Aí você vai morrer mesmo. Mas essa ocitocina, gente, ela é tão genial que o bebê, quando está no útero da mãe, qual é a sinfonia que o bebê ouve? O tum-tá do coração da mãe, o do intestino, a urina descendo pelo ureter, as articulações se movendo, o intestino funcionando, a mãe falando, os pais se tocando. Essa é a sinfonia do bebê. De repente, ele fala assim, bom, peraí, mamãe, eu quero um leite com isso, isso, isso. Ele manda ordens através de substâncias químicas para o cérebro da mãe. E a ocitocina feita especialmente para ele faz com que as glândulas mamárias façam o leite para aquele bebê. Por isso que o irmãozinho toma e faz eca. Né? Mas como assim? Não tem mãe de leite? Tem. O bebê toma, coitado, ele está com fome, vai tomar qualquer um, mas o irmãozinho não gosta. Mas o leite é específico daquele bebê. E o amor que a mãe tem por um filho é específico daquele filho. Então, aquela pessoa que fala, minha mãe ama mais meus irmãos do que eu não sei se ela ama mais, mas ela ama diferente, porque ela ama cada filho de uma forma ocitocina diferente. Agora, imaginem se, ao invés de termos no nosso cérebro noradrenalina, você sabe o que é noradrenalina? Você vê um camarada vindo na sua direção meia-noite, encapuzado, com a mão no bolso. Noradrenalina, o sangue sai do todo o corpo, vai para o coração, para o pulmão e para os músculos. Por quê? Você tem que sair correndo. A noradrenalina é fuga ou luta, mas é fugaz. Tchum, acabou. Você está ansioso, você está com noradrenalina. Você está com raiva, noradrenalina. Você está frustrado, acetilcolina. Você está com mágoa, acetilcolina, e você chora, e aquela coisa de acetilcolina está em você. E se você trocar isso por ocitocina? E se você trocar a dor pelo amor? E se você entender que quem comanda os seus neurotransmissores é você, alma criada por Deus, com capacidade de criação. E que você só vai dar ao outro, ou a si próprio, na verdade, aquilo que você de fato tem para dar. E o outro só vai dar para você o que ele tem para dar. Então, se você chegar a essa conclusão, aceita. Não aceita o presente do outro. Tem uma fábula budista super inteligente, que um samurai chegou para um monge e falou, monge, me ensine paz. O monge olhou para ele e falou assim, não. Você sabe quem eu sou? Essa frase é perfeita. Você sabe com quem você está falando? O monge falou, sei. Então me ensine paz. Não. Tira a espada. Eu vou matar você. Ok. Vai me ensinar paz? Não. O cara sai possesso. Xinga, manda queimar a plantação. Tá. 3 meses depois o cara volta. Monge, você não quis me ensinar paz. Porque eu sou um samurai? Porque eu sou um assassino? Não. Porque você não entenderia a paz. Porque esses 3 meses que eu fiquei lá, eu fiquei pensando, por que você, um homem de luz, se recusou a me dar uma coisa tão simples? O caminho para a paz que a minha alma queria. Aí, o que foi que você fez? Eu meditei muito. Aí eu senti um silêncio, sabe? Aquele silêncio. E aquele silêncio começou a crescer. Você sabe de uma coisa? Eu estou entendendo mais ou menos assim que alguma coisa mudou em mim. Você vai me ensinar paz? Não. Por quê? Porque você já sabe o que é. Nós todos vamos do céu ao inferno N vezes durante a nossa encarnação. N vezes. E pior é que a gente continua voltando para o inferno porque o nosso orgulho está ferido. Porque a gente manda a mágoa ficar dentro de nós e não ir mais embora. Porque as coisas não são do jeito que nós queremos que elas sejam.
E isso nos mantém no inferno. Você prefere estar certo ou prefere ser feliz? Eu não escutei. Tá. Então, tanto faz quem está certo. Isso não faz diferença. Né, Caruso? Não faz diferença nenhuma. Porque estar certo ou errado depende do lado da caneta que você está olhando. Se eu mostrar isso aqui para vocês, vocês vão ver um negócio preto, né? Um chaveirinho preto. Se eu mostrar isso aqui para vocês, é chave. É a mesma coisa? Não, mas é o mesmo objeto. Depende do ângulo que eu mostro, depende do que eu estou vendo. Então, não há porquê, definitivamente, nós nos arrojarmos no desespero, na ansiedade, no desamor, no preconceito, no pré-julgamento. Porque só nós vamos sofrer por esses sentimentos. Só nós vamos padecer por isso. Não é o outro que padece, não é a sua vizinha que vai padecer pelo que você está sofrendo. Não adianta você falar, ela vai me pagar. Porque ela vai pagar para ela própria, o que ela fez. Gente, cada um de nós tem um RG cósmico chamado DNA. O nosso mapa genético, ele é único neste universo. Pode ter um similar, mas idêntico não tem. Por que não tem idêntico? Porque não tem dois espíritos que tenham tomado as mesmas decisões ao mesmo tempo, frente aos mesmos problemas. Então, nós somos únicos. Olha que legal. Nenhum de nós é especial. Desculpa. Mas todos nós somos essenciais à criação. Porque o universo não seria universo se nós não fôssemos quem somos. Nós fazemos parte da construção deste universo gigantesco em que nós vivemos. E existem outros universos. Agora, percebe, se nós não existíssemos, a reação em cadeia seria tão gigante que talvez planetas não existissem. Aquele fulano que pisou o trilobite no período quaternário aqui da Terra e ficou com o coitado do trilobite esmagado na bota, que é um fóssil que foi encontrado em Antelope Springs, na Califórnia, aquele trilobite morto gerou uma reação em cadeia. Então, as nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos geram reações em cadeia. Como se você tem uma piscina e você vai lá e joga uma colher de tinta vermelha. Você colore um pedaço da piscina. Agora, imagina um monte de gente jogando, a piscina fica vermelha. E é isso que está acontecendo atualmente. Nós estamos lutando para atingir a massa crítica que limpe a piscina e entre aí a nova terra. E o outro lado, os irmãos trevosos, que não querem perder o domínio, estão lutando para a gente sujar a piscina, para manter a terra como está e virarmos terra cruz. Mas cada um de nós é responsável. Cada um de nós é vital nessa equação. Mormente nós, que nos dizemos kardecistas. O que o Kardec falou? 2 leis. Amai-vos e instruí-vos. Vamos pegar a segunda lei. Vocês têm estudado? Tem estudado livros espíritas? Pô, você é tudo sim, né? Você tem estudado o livro espírita? Você tem lido o livro espírita? Qualquer livro, não é só espírita. Você tem aumentado o teu conhecimento? Mas não foi isso que o Kardec falou? Foi. Por que ele falou isso? Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais respostas nós podemos prover para os estímulos de fora. Quanto mais eu souber, a chance de errar é menor. Estudem. Ele falou isso. E hoje a gente vê que, infelizmente, o espírita não estuda, não lê. Tem espírita que nunca ouviu falar de André Luiz. Nós estávamos na França, há 5, 6 anos atrás, eu e a Margarete Áquila, palestrando, aí uma francesa chegou para mim e falou assim, nossa,
Só o Brasil é um país espírita, blá, blá, blá. Falei, também, né? Kardec é brasileiro? Eu falei, não, meu bem, Kardec é francês. Você está confundindo com o Chico Xavier. Não, ele só está enterrado aqui. Mas Kardec é brasileiro. Eu falei, não, juro por Deus. Kardec é francês. Ele está enterrado aqui, mas ele era francês. Não, você que está confusa. Vocês sabiam que o espiritismo na França é só ciência e filosofia? Não é mais religião? E no Brasil, estão querendo matar a ciência dessa parte? É só filosofia e religião? Como assim, cara pálida? Mas Kardec não falou que eram as três coisas? Eu sou kardecista ou eu sou espiritista? Porque é uma coisa que a gente tem que perguntar. Existem centros espíritas em São Paulo que o homossexual não tem acesso. Que mendigo não tem acesso. Eu estava dando uma palestra terça-feira, acho que passada, nem lembro, acho que foi terça-feira passada, na Casa do Consolador, e entrou um morador de rua, assim, em alteradíssimo estado de consciência. Ele não sabia nem onde ele estava, eu acho. Desceu, assim, falando, né? Muita gente torceu o nariz. Como assim, cara? A casa não é de Jesus? Está torcendo o nariz para um dos filhos favoritos de Jesus? O necessitado? Aonde nós vamos parar? Aonde nós vamos parar quando espíritos de alta hierarquia não podem falar porque são de outros planetas? Onde a gente vai parar quando a gente fala que caboclo, preto velho é coisa do diabo? Aonde a gente vai parar? Nós não entendemos Kardec. Então, espíritas amai-vos, espíritas despreconceituai-vos. Espíritas abri-vos, espíritas aceitai-vos, espíritas acolhei-vos. Porque o codificador deixou isso para nós. Adianta a gente dizer que é médium, né? Para medalhinha, psicofonia, psicografia, clarividência, clareaudiência, televisão, tudo. Adianta? Não. Porque nós temos que praticar o bem indiscriminadamente, humildemente. O médium é apenas um telefone, nada mais do que isso. Se nós fôssemos bons, não estaríamos aqui na Terra. Estamos em outro mundo fazendo fotossíntese. Nós estamos aqui, gente. Acorda, nós estamos quilômetros, está no A de acertados. Então, claro que você não faz tudo o que você diz que está fazendo. Mas você tem a vontade de fazer? É isso que Jesus espera. O passo, a determinação de construir a nova terra. Porque a nova terra tem que ser construída por nós. Não adianta a gente ficar esperando que façam. Eles não vão fazer, eles não sabem fazer. Quem vai fazer? Nós, que já entendemos mais ou menos da coisa. Vai sair boa? Não, vai ser uma zona inicialmente. Vai ser uma bagunça total, entendeu? E os bons, provavelmente estarão desencarnados, esperando os mais ou menos. Não é tão ruim para ir embora, nem tão bom para ter o passaporte visado. Vai lá, fica lá, vê o que vai dar. Mas compreendam, a nossa espécie humana da Terra só vai sobreviver se nós entendermos uma máxima vital. Fora da fraternidade não há salvação. A caridade coloca um aqui em cima e outro aqui embaixo. E a fraternidade que Jesus trouxe coloca todos na mesma altura. Não preconceitue, não julgue, nem se julgue. Não subjulgue. Apenas viva. Apenas entregue-se. Apenas respeite. Como é que a gente evolui? 3 coisas simplíssimas. Autoconhecimento. Porque quem não sabe quem é, não vai melhorar o que é. Vocês concordam? Conhecimento. Para ter mais ferramentas, para poder ter respostas mais elaboradas e maduras aos desafios. E prática do bem. Não é fácil? Amanhã cedo todos nós estamos emitindo luz. Não é real, né? Mas eu garanto para vocês, isso a gente vê muito no plano espiritual, os brasileiros são muito requisitados em grandes problemas. Incêndios, caída de avião, porque a gente chega cantando, rindo. Nós somos um povo de muita esperança e fé, sabe? Então isso faz com que nós sejamos muito requisitados por equipes de outros países para irmos trabalhar durante o nosso sono. E essa facilidade que o brasileiro tem de servir e aceitar
torna um país tão especial, sabe? Nós somos um país extremamente especial. O nosso povo é muito especial. Eu palestro do Oiapoque ao Chuí. Então, você vai no Nordeste, você encontra pessoas extremamente simples, com uma fé assustadora para você. Você fala, meu Deus, que vergonha. E eu não consigo ter essa fé que ele tem. Aí você vai no Rio Grande do Sul, e você vê pessoas doutas, extremamente humildes. Porque quem mais sabe, mais simples é. Jesus era altamente humilde. Ele era muito humilde. Não era humilde para fazer gênero, entendeu? Ele era humilde porque ele era humilde mesmo. Não tinha ego nenhum. Jesus estava totalmente despido de ego para a nossa sorte. Né? Mas é óbvio que nós precisamos despertar para esse Deus interior que fala conosco a cada batida do nosso coração. Gente, nós estamos animando porque nós pudemos criar, porque aprendemos a criar ao longo de milênios um corpo extraordinário. A batida do coração, as hemácias andam primeiro em bloco, uma avenida de 4 pistas, até chegar numa ruazinha estreita da era medieval que elas têm que andar em fila indiana. E elas andam devagarzinho para deixar oxigênio, pegar o gás carbônico e levar de volta para o coração. Passou daquele engarrafamento, já vão correndo. Você precisa fazer isso? Você precisa pensar para o teu rim filtrar seu sangue? Ou para o teu fígado gerar energia? Ou para os teus olhos se adaptarem à claridade para você poder enxergar? Mas você aprendeu tudo isso nas encarnações em que você veio aprendendo a criar sistemas orgânicos. Desde a planta, você está aprendendo. Desde o mineral, você está aprendendo. E hoje, nós temos a capacidade de pensar, e mais do que isso, de escolher. Nós temos o direito de escolher, mas, sobretudo, temos o dever de bem escolher. Vamos errar? Sim, pra caramba. É o que se espera de nós? É exatamente o que se espera de nós. Que a gente ainda vai errar por alguns milênios aí afora. Mas a cada vida nós vamos errar menos. E quando a gente entende que aquela resposta que você tem ao mesmo estímulo não é boa para você e você para de dar aquela resposta, você dá um salto quântico, você muda de ano, você passa de ano. E o convite que se faz a nós agora, neste momento em que o nosso planeta desesperadamente precisa de seres despertos, é que nós nos tornemos conscientes de quem somos, do que podemos e do que devemos fazer. E a primeira coisa que nós devemos é o maior gesto que Jesus já fez. Jesus abriu os braços dele na cruz, porque se ele não abrisse daquele jeito, ele não conseguia abraçar todo mundo. E é isto que nos falta nesse instante. Que a gente, sem preconceito algum, sem intenção nenhuma, sem defesa alguma, abra os braços para receber os nossos irmãos. Sejam eles minerais, vegetais, animais ou hominais. E eu gostaria de pedir muito a vocês que nesse instante, pode? Todo mundo sai se abraçando? Pronto. Então, sejamos nesse momento reflexos do Cristo e nos abracemos com a mesma entrega amorosa que ele nos abraçou. Obrigada.